Segundo livro de Reis, ou melhor, segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Nós vamos basicamente ficar aqui apenas nessa página. Antes, julgo ser necessário a gente fazer aqui alguns esclarecimentos. Aqueles que estão familiarizados com as Escrituras sabem que Deus desenvolveu o seu plano de salvação, que Deus desenvolveu uma estratégia de salvação através de um povo, através de uma raça, através de uma gente. E através desse pessoal, Deus desenvolveu o plano da salvação, que os teólogos chamam de o plano da salvação, o plano da redenção. O problema é que muitas vezes este povo que deveria servir aos propósitos sagrados do Onipotente não foi fiel ao seu legado, não foi fiel ao seu chamado. E muitas vezes Deus conseguiu apenas desenvolver seu plano aos trancos e barrancos, aos empurrões, e muitas vezes deixando lições para a posteridade, lições que os seus filhos aprenderam por contraste. Olha, não faça assim. Dentro deste plano, estabeleceu-se uma monarquia, estabeleceu-se um reino e com uma figura representativa, porque este povo, em algum momento achou que precisava de algo mais próximo. Esse negócio da teocracia, de ser governado por um Deus que eles não podiam ver ou tocar, pareceu pouco para este povo, e eles, querendo parecer-se como as demais nações, pediram um rei para si. Deus deu um rei segundo os critérios, segundo a vaidade, segundo o desejo deles. O primeiro rei de Israel nós conhecemos como Saul, da tribo de Benjamim. Porém, demonstrada a falha deste primeiro rei, demonstrada as limitações de uma figura com um coração tão corrompido, tão afetado pela vaidade, pelo status e pela posição, Deus, no segundo rei, ele diz o seguinte: dessa vez quem escolhe sou eu, vou escolher seguindo os meus critérios, vou escolher segundo a minha percepção e a minha vontade. E quando Deus escolhe alguém segundo os seus critérios, no dia da escolha, foi até curioso, porque mesmo o profeta foi driblado por Deus. E no dia da escolha, Deus disse ao profeta: olha, você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus escolheu alguém segundo o seu coração. A partir daí, se estabelece uma dinastia. E Deus faz uma promessa de que o cetro jamais se arredaria da descendência de Davi. Um cetro de governo que chegaria até o Messias. Porém, o neto de Davi fez uma grande besteira, até porque o filho de Davi também fez uma grande besteira, e o neto de Davi foi responsável por um rompimento do que nós conhecemos na história bíblica das 12 tribos, e aí eles tiveram que ficar 10 tribos para o norte, e a partir desse rompimento, a gente conhece essas 10 tribos do norte como o povo de Israel, e 2 tribos ficaram ao sul, com a sede do governo, a administração pública em Jerusalém. E aí nós conhecemos esse pessoal que ficou ao sul das 2 tribos, da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Estes 2 ao sul, eles foram conhecidos como os judeus, ok? A partir dessa divisão, na história bíblica, nós conseguimos ver duas dinastias acontecendo de maneira paralela. Você vê os profetas e a mensagem de Deus oscilando no relato bíblico entre o que Deus queria fazer por Israel e o que Deus queria fazer por Judá. O que Deus quis fazer com o reino do norte e o que Deus queria fazer o reino do sul. Os profetas também, teve profetas que trabalhou a favor do povo do norte, teve profetas que trabalhou a favor do povo do sul. Quando a gente não tem essa compreensão, lendo as escrituras, a gente às vezes meio confunde as histórias. Então aqui vai uma dica para você que está aqui na igreja, para você que está em casa. Você tem recursos que tem por aí, pela internet e tudo mais, em que você consegue se aproveitar de gente que estudou isso e sistematizou isso num gráfico.
Então, se você pegar facilmente numa pesquisa, você coloca lá, reis do norte e reis do sul, profetas do norte e profetas do sul, e você vai ver numa linha de tempo, paralelamente, essas coisas acontecendo. O que nós vamos ver aqui hoje é uma análise da vida de um rei, especificamente, um rei do sul, e que a história desse rei do sul se funde de maneira muito interessante com o reino do norte. Porque uma aliança se formou entre o reino do norte e o reino do sul. Uma aliança que aparentemente a gente poderia dizer, pô, que legal, parece ser uma tentativa de unificação de novo das 12 tribos. Mas isso não estava dentro do propósito divino. Então, já que eu e você compreendemos que houve uma divisão e que Deus não rejeitou nem as tribos do norte nem as tribos do sul, mas tentou salvar todo mundo, mas houve um momento em que elas foram destruídas, e as 10 tribos do norte, inclusive, houve um momento em que elas se espalharam a tal forma que misturadas, se tornou uma raça mestiça, que inclusive deu origem aos samaritanos, coisa que os judeus tinham uma grande bronca deles. Porém, apenas para que fique um pouco claro para você, nas 10 tribos do norte, houveram 20 dinastias, 20 figuras, 20 reis nas tribos do norte, no povo de Israel. Sabe quantos destes reis são considerados fiéis pelos critérios das Escrituras? Nenhum deles. Foram 20 tranqueiras, 20 camaradas que se voltaram contra o Deus de Israel e não administraram segundo os critérios estabelecidos nas próprias Escrituras. Que critérios eram esses? Basicamente 3, se a gente fosse querer sintetizar. A primeira é que, num critério para você avaliar se um rei era fiel ou não, a primeira coisa é que o culto deveria ser único e exclusivamente destinado a Jeová. Desses 20 tranqueiras das tribos do norte, todos deles se entregaram à idolatria e dividiram a idolatria com outros deuses falsos. Alguns deles até adoravam Jeová também, mas não era suficiente. Segunda coisa, ligado ainda à primeira, eles não apenas permitiram o culto idólatra, mas muitos deles conduziram o povo à idolatria, financiaram a idolatria. Isso foi uma coisa terrível. E a terceira coisa tinha que ver com os termos do contrato, o concerto estabelecido no passado, especificamente por Moisés, lavrado em cartório, com um monte fumegante e Deus sendo fiador de si mesmo. Estes termos do concerto foram violados por todos os reis de Israel, todos eles, os 20. Curiosamente, o reino do sul também teve 20 reis, mas não foram 20 tranqueiras, foram só 12. 8 conseguiram ainda fazer alguma coisa boa, dos 20, menos da metade. Agora pensa, nós estamos falando de 40 reis, somando os 20 do norte e os 20 do sul. Só 8 prestaram. Quantos por cento é isso? 20%. Não é curioso? Não lembra você a lei de Pareto? Instituições, igrejas e uma série de coisas consideram que 80% anda na carona de 20 comprometidos. 80% andam na carona de 20% comprometidos. 20%. Me faz lembrar um texto também da serva do Senhor, que ela diz que é 1 entre 5, que aparentemente está realmente convertido, que faz parte das nossas fileiras. Isso não faz você se arrepiar? A mim me incomoda profundamente. Pois bem, houve um desses 8 que prestaram, chamado Josafá. Esse camarada fez um bocado de coisa, ainda que ele não tenha feito tudo que era necessário, ele fez um monte de coisa boa. Mas ele vacilou num ponto, e eu queria que você lesse comigo os versos 6 e 11 deste capítulo, que você já tem aberto diante de si. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 6 e verso 11. Essas são referências feitas ao filho de Josafá, esse que eu falei para você, que foi um dos 8 que prestaram. O filho dele, olha o que o autor do livro de Crônicas nos diz a respeito. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Lembra que os reis de Israel, eles não foram fiéis a Deus? Como também fizeram os da casa de, que diz a tua Bíblia aí? Acabe. Você conhece esse fulano, não?
porque a filha de Acabe era a sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Olha o verso 11. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Você sabe a grande lambança que Josafá fez? Josafá visitou o compadre ao norte, em Samaria, chamado Acabe, sentou-se à mesa com a sua esposa e o seu compadre, Acabe e Jezabel, e eles fizeram uma aliança. O filho de Josafá casou com a filha de Jezabel. Rapaz, se o nome aparece daqui a alguns anos com a namoradinha, meio tipo filha de Jezabel, eu não sei o que eu faço com ele. Filhas de Jezabel, tu quer dizer para alguém que alguém não presta, tu diz, rapaz, é uma filha de Jezabel, é uma tal de Atalia, e os dois começaram a namorar e casaram. Eu não sei se os compadres estavam com um plano de unificar meio que tudo, mas Deus não gostou desse negócio, e essa aliança horrorosa se formou. E para aqueles que acham, ou que subestimam o poder da influência de uma mulher na vida de um homem, olha o que acontece. Judá nunca se pareceu tanto com Israel, como no período em que Jeorão casou-se com Atalia. O camarada construiu um monte de templo, e aí imagina a sogra, imagina o almoço de domingo, imagina o churrasco dessa gente, os aniversários dessa gente, imagina a Jezabel ali, infernizando a vida da filha, dizendo, você tem que fazer isso com ele. Porque imagina, o Acabe era um frouxo, o Acabe era um pau mandado, o Acabe fazia tudo que aquela mulher doida dele mandava ele fazer, e aquela mulher parecia uma bruxa, e ela dizia, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer assim. A filha parece ter vindo na mesma linha, porque o Jeorão faz exatamente tudo o que o sogro e a sogra estavam fazendo no Reino do Norte. Lógico, eu estou trocando aqui por arroz e feijão, parece até um pouco jocosa as minhas palavras, mas isso aqui é a tradução do que nós acabamos de ler. Fez Judá se desgarrar, seguiu os caminhos dos reis de Israel. Jeorão foi um fracasso, do ponto de vista do propósito divino, Jeorão foi um fracasso. Você sabe que quando ele começou a promover a idolatria no Reino do Sul, ele recebeu uma carta. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Às vezes quando eu leio os testemunhos, você já leu os testemunhos, alguns dos testemunhos, livros que foram compilados com cartinhas que Ellen White mandou para as pessoas? Caro irmão B, rapaz, eu me arrepio todo. Já leu isso? Caro irmão Z, cara irmã M, meu amigo, receber uma carta pessoal de um profeta. Adivinha quem mandou uma cartinha para Jeorão? Ele não tinha sido transladado ainda. Pegou quem é? Elias, que exercia seu ministério no Reino do Norte, entendendo o que estava acontecendo no Reino do Sul. Entenda, Elias, uma figura que representa um ícone dos profetas da velha dispensação, ele exerceu seu ministério no Reino do Norte, numa tentativa de Deus salvar Israel. Você lembra? Até quando cocheareis entre dois senhores? Se Jeová é Senhor, seguiu. Se Baal é Senhor, seguiu. Você lembra do episódio do fogo descendo do céu? Esse camarada, que exercia seu ministério no Reino do Norte, escreveu uma carta para o rei do Sul. Vamos dar uma lidinha nela? Trechinho só, mas é de arrepiar. Caro irmão J, ele devia ter começado assim, né? Segundo Crônicas, ainda no capítulo 21, só que a partir do verso 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, rapaz, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as suas
possessões. Verso 15: tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Trocando por um português mais conhecido, até que as tuas tripas venham para fora. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Verso 17: estes subiram a Judá, deram contra ele, levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Não vamos ler o próximo verso agora, mas você segura, já vamos nele. Primeiro, a infidelidade de um rei afeta toda a nação. A infidelidade de um presidente afeta todo um país. A infidelidade de um pastor afeta toda a igreja. A infidelidade do chefe da casa afeta toda a família. Mas o contrário também é verdade. Líderes, reis, presidentes, pais de família, pastores, quando se voltam para o Senhor, quando são fiéis, têm toda a sua órbita alterada e abençoada pelo reconhecimento da sua fidelidade por parte do Deus Todo-Poderoso. Este indivíduo trouxe juízo sobre a nação, mas também foi alvo do castigo divino. Quando Elias profetizou, não havia um condicional. Ele havia extrapolado os limites da misericórdia de Deus, e Elias cravou: vai acontecer assim, assim e assim. Ele acabou tendo uma morte miserável, 2 anos de agonia. Nós estamos falando aqui de cerca de 2.700 anos atrás, aproximadamente. Sem muitos analgésicos ou condições de se aliviar a dor, ele foi definhando sobre a cama. Mas, ao que tudo indica, suas dores e seu sofrimento não o levaram a refletir em suas besteiras e a voltar-se para Deus, como já havia acontecido com outras pessoas que receberam o perdão e a remissão dos seus pecados. Este homem, obstinado e rebelde, morreu de forma miserável e desgraçada, com as suas entranhas saindo para fora do seu ventre. Que coisa terrível. Alguns de vocês sabem que, no período em que eu estava no seminário de teologia, me preparando para ser um pastor, no período das férias eu vendia livros. Alguns de vocês sabem disso. E depois de algum tempo eu acabei percebendo que, curiosamente, todas as cidades em que eram separadas para eu trabalhar, com exceção da primeira, onde eu estava com uma equipe, a partir das segundas férias eu já trabalhava sozinho, ia para uma cidade do interior com poucos habitantes e ficava lá o período inteiro das férias. Nenhuma dessas cidades contava com a presença de uma igreja adventista. Por uma questão de economia e de distância, eu passava os finais de semana na cidade, e no sábado, por não trabalhar, eu não tinha uma igreja para ir e ficava meio ali na cidade sem ter o que fazer. Então, normalmente eu ficava até um pouco mais tarde na cama. Quando acordava, fazia o meu devocional. É uma época pré-internet, você não tinha acesso aí a cultos ao vivo e transmissões, smartphones. Nós estamos falando aí de 20 anos atrás, 19, 18, 17 anos atrás, no período em que eu estava na faculdade. Então, eu tomava minha Bíblia, lição, algum livro que no momento eu lia. Mas depois do almoço, sozinho na cidade, eu também não queria ficar perambulando, né, pela cidade, me mostrando, inclusive, até para as pessoas com quem eu já tinha vendido, me vendo ali sem fazer nada. Então, adivinha para onde eu ia? Vou pedir para vocês colocarem no ponto aí para mim. Adivinha para onde é que eu ia? Normalmente eu ia para o cemitério da cidade. Eu disse para você que eu ia depois do almoço e não depois da janta. Então, o sol estava alto. Era dia claro. Poderia parecer muito estranho uma figura andar sozinha na escuridão da noite num cemitério, certo? Então,
De dia pode parecer alguém ali apenas visitando um ente querido, ou alguma coisa, o túmulo de um ente querido, ou alguma coisa assim. Só que isso passou a virar um hábito, virou rotina. Todas as férias, nos sábados à tarde, eu ia ao cemitério e eu olhava as lápides, e eu olhava as datas, tentava identificar qual era o sepulcro mais antigo. Vi vários sepulcros antigos que datavam do final do século XIX, 1800 e alguma coisa. Percebia tristemente a sepultura de crianças, de bebês, tudo isso, sabe? Diz o profeta Salomão que você reflete muito mais num funeral do que numa festa. Então, eu com profunda reverência, eu ia a esse local e checava ali os túmulos. E depois eu passei aí com um caderninho, porque algumas lápides traziam sobre o túmulo uma inscrição, que no português a gente chama de epitáfio. Às vezes as pessoas que conseguem prever sua morte, o seu fim, vítimas de uma doença degenerativa ou alguma coisa parecida, algumas pessoas, isso me parece mais raro hoje em dia, mas no passado as pessoas costumavam deixar pronto o seu epitáfio. Quando eu morrer, eu gostaria que essa inscrição aqui constasse em cima do meu túmulo. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, os familiares é que fazem essa inscrição, eles é que dizem alguma coisa a respeito da pessoa que perderam, não é? A questão é que eu comecei a notar alguns desses epitáfios interessantes, né? E acabei adquirindo a curiosidade de visitar cemitérios em outros lugares, em outras cidades. Eu queria mostrar para você uma foto de um cemitério. Ele é conhecido como o maior cemitério dos Estados Unidos. Eu fui olhar os meus arquivos e eu não tinha fotos muito boas, mas essa é uma foto de lá. É um cemitério que tem ali na região metropolitana de Los Angeles. Ele foi construído, idealizado por um magnata, um camarada que tinha muito dinheiro. Ele perdeu alguém querido e ele sempre entendeu que o cemitério era um lugar meio triste, meio sombrio, e achava que o lugar de descanso das pessoas poderia ter um pouquinho menos de tensão. Sabe o que este camarada fez? Além do lugar ser muito espaçoso, com árvores frondosas que transmitem paz, longe das principais vias de acesso de Los Angeles, ele fez uma coisa: ele contratou artistas para reproduzirem obras de arte, as mais famosas que temos pelo mundo, do período da Renascença, obras de arte de Leonardo da Vinci, de Michelangelo. E neste cemitério nós temos a maior tela a óleo, de tinta a óleo pintada do planeta. Ela tem uma grande extensão, que por uma falta de dever da minha parte, não conferi a medida essa semana para lhe trazer, apenas tenho a informação que é a maior de todas. E esta pintura retrata a Via Crucis, retrata todo o caminho que Jesus percorreu naquelas últimas 12 horas quando foi crucificado. Um negócio realmente espantoso. Lá você tem a famosa obra Pietà, você tem outras telas, você tem pinturas aqui também da cultura americana, da assinatura da Declaração de Independência e outras coisas mais. Ou seja, o cemitério passou a ser um lugar onde as pessoas poderiam refletir também no belo, que pudesse trazer alguma esperança de alguma maneira. Esse foi um cemitério muito interessante que eu visitei. Mas eu queria te mostrar um outro. Este é um cemitério, é um dos mais antigos cemitérios do planeta. Eu acho que é um antes desse. Esse é a foto seguinte ou não? Como é que é? Esse aí. Vê se essa daí. Este aí é um cemitério. Ele está situado na trilha Inca, no interior do Peru. Você tem, antes de chegar na cidade famosa de Machu Picchu, você tem uma trilha onde os incas ali fizeram uma série de edificações realmente muito espantosas. Pode colocar a imagem lá. E este cemitério, essa é a segunda imagem mais aproximada, se você perceber bem no detalhe, existem algumas cavidades aí nessa encosta rochosa. Estas cavidades eram onde eles, vai saber como, depositavam os corpos.
o que mais tarde acabou inspirando alguns tipos de cemitério que trabalham naquele sistema de gavetas. Alguns de vocês devem conhecer isso, né? Não, que não são enterrados no solo, mas são depositados em gavetas. Em Porto Alegre, onde eu trabalhei e onde tive o desprazer de ter que celebrar uma série de funerais, muito comum naquela cidade, estes cemitérios que eles chamam de cemitérios verticais. A próxima, sim, e aí você tem a imagem de... Não, anterior. Eu acho que eu devo estar nas minhas anotações aqui a ordem errada, mas é aquele em que eu apareço até na foto ali. É um cemitério, esse aí. Este é um cemitério que fica ao norte da cidade de Paris. Este cemitério também tem uma peculiaridade muito interessante. Ele tem aí vários jazigos de oficiais do exército de Napoleão. Eu estive lá, muita gente famosa ligada ao estabelecimento da democracia, pensadores, um pessoal ligado ao iluminismo, mas, curiosamente, atrás de outras sepulturas de outras figuras famosas, quando estive lá com a Giane, nós acabamos esbarrando com uma sepultura bem interessante, que é a sepultura de Allan Kardec, conhecido como o pai do espiritismo moderno. Não é? Aí sim, aquele outro muito conhecido, há alguns anos atrás, um pouquinho antes de eu chegar aqui, Vitor, Shannon, Jack e o Victor foram numa viagem missionária à Índia e conheceram este lugar aqui, não é? Que é o Taj Mahal. Pode colocar ele aí. O que muitas pessoas não sabem é que isso aqui não é uma casa, não é um palácio, isso aqui é um monumento construído em cima de uma sepultura. O imperador amava muito uma de suas várias esposas, que deu a ele 14 filhos, e quando ela vem a falecer, ao dar à luz ao seu 14º filho, ele constrói esse monumento com a mão de obra de 20.000 pessoas, aos custos praticamente da economia de seu império, para construir esse grande monumento. Isso é datado no século 17, 1630 mais ou menos, naquela década que foi construído. Eu não vou ficar arriscando aqui a dizer o nome do imperador e nem da esposa, porque esses nomes hindus são meio complicados de se pronunciar. Mas há um outro sepulcro, que eu não tenho foto, porque as fotos que eu encontrei não me pareceram fidedignas, e eu, por não ter certeza se era realmente uma foto da que eu vou narrar aqui, eu preferi não correr o risco de trazer uma imagem que não corresponde à realidade. Mas quero dizer a você de um sepulcro de uma condessa alemã, que respondia pelo nome de Carolina Ruelin. Essa mulher, de algum jeito, ela se decepcionou com Deus. Confessa ateia, não cria na existência de Deus, não cria na criação, não cria no juízo futuro e nem numa vida após a morte, conforme prometida nas Escrituras. Então, essa mulher, muito rica e muito poderosa, ela deixou ordens explícitas em relação a como deveria ser o seu funeral e como deveria ser a sua sepultura. Ela pediu para que a sepultura fosse construída de um determinado jeito, com uma massa concreta de um basalto e mármore, e essas peças fossem colocadas uma sobre a outra, e sobre a sepultura ela solicitou que fosse escrito as seguintes palavras: este túmulo jamais será aberto. Era uma declaração atrevida, em aberto confronto à esperança dos cristãos, de que um dia haveria uma tal de ressurreição e as pessoas voltariam à vida. Então ela deixa claro e expressamente a sua vontade: este túmulo jamais será aberto. A ironia disso? De alguma forma, na confecção deste túmulo, entre as pedras brutas que foram colocadas,
ficou uma semente lá. E esta semente acabou por germinar. E na fresta destas peças brutas, quase que indestrutíveis, esta semente, ao germinar, alcança o solo, extraindo de lá os nutrientes e racha a sepultura no meio. Não precisou de um cristão atrevido para ir lá com uma marreta, e nem precisou, ao menos, a manhã da ressurreição chegar, para que seu ousado desejo fosse humilhado dessa forma. As fotos que circulam, algumas delas me parecem, ainda que sejam atribuídas a isso, eu não consegui uma foto original dessa sepultura, mas isso se encontra na cidade de Hannover, na Alemanha. Como eu disse a você, o que as pessoas inscrevem sobre a sepultura pode ser a síntese de uma vida, pode ser a expressão de um desejo, ou pode ser um último apelo, um recado que alguém queira dar, semelhante ao que eu vi numa das cidades onde trabalhei no período da faculdade. Dizia assim: ao passar por aqui e visitar o meu túmulo, não chore, ele virá e eu ressuscitarei. Interessante, não? A síntese de uma vida, a expressão de um desejo ou um último apelo. A Bíblia não faz muito o que ela faz aqui no verso 20, que eu queria chamar a sua atenção. A Bíblia não faz muito isso, mas de alguma maneira este verso deveria fazer a gente pensar. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Interessante, não é? A síntese da vida do rei Jeorão: 8 anos de imoralidade, 8 anos de infidelidade, 8 anos de um reinado completamente desprezível, que desencaminhou o povo de Deus e os induziu à idolatria. Ao final da mensagem de hoje, quando ouviremos uma canção, eu queria levar você a considerar a sua vida, a síntese da sua vida. Eu queria que você parasse para pensar o que de fato você gostaria que estivesse escrito sobre a tua sepultura. Se a volta de Jesus não alcançar você em vida, se você tiver que descansar na bendita esperança, sem ver ela concluída e realizada nos seus dias, sem passar pela experiência da morte, a pergunta é: o que você gostaria que estivesse sobre a tua sepultura? O que você gostaria, que frase, que ideia você gostaria que sintetizasse a tua vida, a tua existência aqui? Você poderia até pensar, porque hoje, de fato, os recursos e as alternativas mais práticas tiram de nós esse negócio de sepultura que envolve manutenção. Muitas vezes as pessoas optam pela cremação ou qualquer coisa do tipo, mas não é isso que eu estou falando. A pergunta é: qual o resumo de sua vida? Como as pessoas, elas resumiriam a tua existência, a tua passagem por aqui? Como você, e que coragem você teria de você sintetizar e resumir a sua vida numa sentença? Como você diria, como foi sua vida? A Bíblia, num verso como esse, não apenas retrata o destino horroroso de um rei idólatra e infiel, ela faz os seus leitores pensarem. Nós precisamos calçar os calçados desse camarada e pensar: que tipo de vida é a vida que eu levo? E mais, quando você sai da vida das pessoas por alguma razão, porque você se mudou, porque você foi para outro lugar, como as pessoas se sentem? Como as pessoas se sentem quando você vai embora? Você provoca alívio com a sua ausência? Ou você provoca um vazio? Porque o tipo de reação que eu provoco quando vou embora indica o tipo de vida que eu vivi. Esse camarada, a Bíblia diz que ele foi sem deixar
Saudades. Naquele velho ditado popular, já foi tarde. Amigos, isso é muito sério. O tipo de vida que a gente leva marca as pessoas. Lógico, existe aqui uma cilada. Sabe qual é a cilada? A cilada é de você achar que vai poder agradar todo mundo. Isso não é possível. Não ceda a esse tipo de tentação, é impossível. Mas existe um padrão de reações à minha volta nos relacionamentos que eu nutro. A opinião coletiva, ainda que com algumas exceções, ela revela de certa forma o tipo de vida que eu vivo. Me permita sugerir aqui a você uma mudança. Reveja a sua vida, reveja o seu padrão, reveja suas escolhas, reveja a forma como você lida com o contraditório, reveja sua rotina, reveja seus hábitos, reveja seu vocabulário, aprenda a respirar um pouco mais fundo, aprenda a dar a resposta com a cabeça um pouco mais fria, aprenda a não ser tão impetuoso, aprenda a não ser tão arrogante, aprenda a reconhecer seus erros, aprenda a dizer, desculpa, eu falhei, aprenda a pedir perdão, aprenda a considerar o fato de que outras opiniões podem ser melhores do que a sua, aprenda. Você já reparou como algumas pessoas são tão agradáveis e como outras são tão... Você já reparou isso? Pois bem, que o resumo de sua vida possa trazer glória ao Deus a quem você serve. Esse camarada, esse vai deixar saudades. Esse deixou um buraco, esse deixou um vazio. Nós vamos sentir falta dele, do seu sorriso, do seu abraço, do seu humor, da sua disposição, do seu comprometimento, da sua parceria, da sua amizade. Nós vamos sentir falta desse. Ah, coitado do Gilrão. Foi na pilha da mulher. Não se arrependeu e não deixou saudades. Eles vão cantar uma canção agora que indica um tipo de vida que vale a pena ser vivida. Na poesia desta canção, nós vemos uma ideia que se repete. Um pedido: Senhor, por favor, me sonda. E depois que o Senhor me sondar e o Senhor me mudar, me usa. Porque tudo aquilo que Deus transforma, Ele usa. Que Deus possa transformar você, para que Ele possa usá-lo para a sua própria glória. Ao ouvirmos essa canção, você que está aqui, eu queria fazer um apelo. Se é teu desejo, enquanto eles cantam, levante-se de onde você está, aí mesmo onde você está, numa expressão de sua vontade: Senhor, me usa para a tua própria glória. E depois disso eu vou orar. Mas também, eu não queria ignorar aqueles que estão em casa e nos acompanham. Esse chamado também é para você. Esteja você assistindo esta mensagem ao vivo, meses, semanas ou anos depois, reavalie sua vida e que esta canção inspire o seu coração a tomar uma decisão. Você precisa ser uma nova criatura, onde Deus possa reinar soberano no seu coração. Você precisa deixar saudades. Que Deus nos abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor.
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós precisamos da Tua ajuda para sermos melhores do que nós somos hoje. Não é possível viver um evangelho que não transforma a nossa natureza. Essa limitação quem impõe somos nós mesmos, porque Tua graça é capaz de mudar quem nós somos em essência.
não apenas o nosso comportamento, mas quem nós somos. Este rei foi sem deixar saudades, rejeitou os apelos, ignorou a carta do profeta, atendeu os desejos de sua esposa, conduziu o povo à idolatria e à rebeldia ao Deus Todo-Poderoso. Uma vida que não vale a pena ser vivida é uma vida distante dos caminhos de Deus. Uma vida que não vale a pena ser vivida é uma vida que ignora o próximo, desconsidera as necessidades dos aflitos, das pessoas que sofrem ao nosso redor. Esse tipo de vida não vale a pena ser vivida. Mas, por favor, Senhor, através de Tua graça, nos ajuda a viver uma vida que vale a pena ser vivida, que ao final de nossa vida, de nossa existência, seja ela interrompida pelo descanso da morte ou pelo retorno glorioso de Jesus, que o Senhor possa, com alegria, nos saudar, porque através de Tua graça foi possível o Senhor se revelar através de nossa existência. É unicamente para a Tua glória, Senhor. Tudo é para a Tua glória. Abençoa esta igreja querida que está aqui, estes que vieram a este edifício na manhã deste sábado, que se colocaram em pé agora para ouvir essa oração e responderam ao apelo: Senhor, me ajuda a ser diferente, me ajuda a ser melhor. Que essa oração seja ouvida, que o Teu Espírito seja colocado, que o Teu Espírito haja, que o Teu Espírito habite no coração de cada um deles e que suas vidas revelem que são controlados por uma força superior, divina e amorosa que vem do Teu trono de graça. Despeça-nos com a Tua paz e que esta bênção se estenda a todos aqueles que um dia ouvirão esta mensagem, os de perto e os de longe. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.